SMT é a chave. E todo o resto do conteúdo do ICT, sem isso, é lixo. Exatamente isso que você ouviu e exatamente isso que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cauã, sou mais conhecido aí como GK, criador da comunidade de Lord GK. E hoje eu vou ser bem direto ao ponto, assim como costumo ser em muitos dos meus vídeos. Passei o dia de hoje, dia 5/8, agora são 10 horas da noite. Passei o dia todo hoje estudando alguns conteúdos, revisando alguns outros conceitos que englobam esse mundo do ICT. E eu acabei me deparando com muita merda intelectual. São muitas pessoas que assistem o conteúdo do Michael e por ser um conteúdo em inglês, acaba apenas traduzindo as aulas dele, legendando as aulas dele, mas não compreendendo realmente a ideia que ele passa, os assuntos que ele comenta. Dessa forma, a gente tem um número muito grande daqueles que consideram-se como traders de CT, mas temos um número muito pequeno, muito enxuto, traders que realmente operam os conceitos do ICT. E hoje eu vim dar um checkmate nesse assunto para poder te passar de uma vez por todas um filtro a qual vocês vão utilizar, independentemente para qual vertente do ICT, vamos falar assim, você vai seguir. Quando eu digo vertente, o que eu quero dizer? Quando o Michael começa a apresentar o conteúdo dele no YouTube, muitas pessoas, obviamente, começam a estudar. Muitas pessoas começam a estudar conteúdo CT. E essas pessoas têm raciocínio, essas pessoas pensam, então essas pessoas criam. Então é muito comum você ter uma pessoa que estudou o conteúdo do Michael há bastante tempo, criando alguns novos conceitos ou reformulando algumas ideias que ele apresenta. E isso é totalmente normal. Eu sempre falo para o pessoal que está no meu VIP. Se você reunir 10 pessoas em uma sala e você distribuir o mesmo livro para essas 10 pessoas, você vai ter 10 interpretações diferentes daquele livro. E isso é totalmente normal, devido ao fato de que cada mente é uma sentença, cada pessoa tem uma realidade, viveu em um convívio social diferente, cresceu com uma cultura familiar diferente, cresceu inserido em uma cultura talvez religiosa diferente, e assim vai. Essa é a diferença que nós temos no nosso mundo. Assim sendo, cada pessoa começa a reformular e formular suas próprias ideias. Então é natural, principalmente dentro do mercado em si, que muitas dessas ideias comecem a ser criadas e comecem a ser comentadas. E algumas dessas ideias nós temos, por exemplo, o CRT, foi trabalhada ali pelo Romeu. Nós temos a questão do Quarter, que foi ali trabalhada no DAI. Nós temos a questão dos ciclos. E aí, ao invés de eu dar ênfase no DAI, vou dar mais ênfase na questão dos EUSI, colocar ciclos. Nós temos o DRT, que foi trabalhado melhor ali pelo Morpheus. Nós temos as ideias dos breakers, que foi trabalhada ali melhor. Agora esqueci o nome dele, me deu um branco, cara. Vou lembrar. Temos algumas noção do MMXM, que foi trabalhada pelo MMXM, né? Nós temos algumas questões únicas que foram abordadas pela questão do POF3, foi abordada ali pelo Dexter. Aqui foi o Hydra, né? Esquecendo. Então, só aqui, né, em um slogan bem rápido, nós já conseguimos citar o Morfeu, conseguimos citar o
MMXM. Isso daqui é o nome de um perfil do Twitter também, que fala muito sobre a questão do Market Maker Model. Nós conseguimos citar aqui Morpheus, MMXM, Romeu, DAI, Dexter, Hydra, Zeus, e todos esses conceitos de mercado, todas essas ideias funcionam. Eu conheço traders que operam muito bem com o CRT, conheço traders que operam muito bem com os quarters, e quando eu digo operar bem, é ter consistência, entende? Não é o cara que está operando hoje e amanhã ele já mudou o seu perfil. Não, são pessoas que estão atuando de uma mesma maneira há bastante tempo. Estão conseguindo ter os seus resultados de maneira constante, passando em seus testes, fazendo seus saques, comprando mais mesas, vivendo esse ciclo de consistência dentro do mercado, perfeito? Ou seja, se tudo isso daqui funciona, se todas essas ideias realmente funcionam, o que eu vou utilizar aqui para poder sintetizar tudo isso? O que eu terei em comum entre todos esses conceitos, entre todas essas ramificações e que potencializa os resultados que eu vou ter utilizando essas ramificações. Então, qual é o conceito que eu irei trabalhar? E se eu unir ao CRT, eu vou conseguir ter um resultado melhor. Eu vou conseguir ter um filtro melhor. Qual é o conceito que, se eu vincular com os quarters, e diga-se de passagem, a grande maioria das ideias sobre o SMT, aquelas mudanças de HSMT, SSMT e muitas outras ideias sobre o SMT, foram criadas a partir da teoria que o Dai desenvolveu, que é a teoria dos quarters. Então observe que eu já entreguei a chave para você, que é o querido SMT. O SMT, ele é a chave de compreensão para todo o assunto que envolve o ICT. Seja o CRT, seja o quarter, seja a questão dos breakers, seja a questão do ciclo, seja a questão do Porf 3, seja a questão do DRT, seja a questão do Market Maker Model, seja a questão dos Fair Value Gaps, seja a questão, mais qual que eu posso falar aqui para vocês, dos Standard Deviations, tudo, literalmente tudo que engloba o mundo do ICT em si, relações de código, relações de taxa de juros, relações de leituras dos índices a partir das commodities, tudo isso tem o SMT no meio e o SMT ele vai ser utilizado como um filtro principal em todas essas ramificações. Você abrir o Twitter do Dai, vai ter publicação dele comentando sobre o SMT. Se você abrir o Twitter do Romeu, vai ter publicações dele comentando sobre o SMT, na perspectiva de CRT. Se você abrir o Twitter do Zeus, você vai ver publicações e até mesmo negociações que ele negocia e grava suas negociações utilizando os SMTs. Então, todas essas ideias são refinadas a partir do SMT. É por isso que eu digo e afirmo que se você está estudando o conteúdo do Michael e você não está focando nos SMTs, você está perdendo muito tempo. Porque sem o SMT, todas as outras lições e todas as outras estudos, né, todos os outros estudos que você for realizar, eles serão subjetivos. Subjetivos no ponto de o mentor A falar alguma coisa, o mentor B vai falar outra coisa, o mentor C outra coisa, o mentor H outra coisa. E aí, se você reunir em uma mesma sala 10 mentores, eles vão ter 10 classificações diferentes para, por exemplo, um bloco de ordem. Abra no seu YouTube e pesquise. Bloco de ordem. Quantas aulas vão aparecer? Quantos mentores vão estar falando do bloco de ordem, do order block? Aí um vai chegar e falar, olha, é isso daqui, o outro fala que é aquilo ali, o outro fala que é melhor você utilizar assim, o outro fala que você utiliza assim, mas também acrescenta mais alguma coisa. E no meio desses tiroteios informativos, encontra-se você. Você que ainda não aprovou sua conta, você que está há anos nesses ciclos de estudos, de pesquisa, de compra-mentoria e não tem nenhum resultado significativo. Já está mais do que na hora de você começar a tratar isso de uma maneira mais séria.
Está mais do que na hora de vocês começarem a trazer mais críticas a esse mundo, que é o mundo do ICT. Quantos cursos é necessário você comprar para entender a dinâmica dos SMTs? Quantos cursos é necessário para você entender que grande parte do conteúdo que você vai estudar, ele não funciona? Principalmente do conceito ICT. Estou aqui falando apenas do ICT, não estou aqui falando de nenhuma outra teoria de mercado, porque pouco importa para mim as outras teorias de mercado. Respeito, obviamente, todas, porém, o meu nicho é ICT. Os meus estudos é voltado para a metodologia que o Michael criou. Ou seja, tudo aquilo que eu criticar e também falar bem vai ser envolvendo esse mundo do ICT. Entende? Então, quanto tempo de vida você vai perder para poder entender essa matemática simples? Vocês abrem o YouTube, vocês vão ter dezenas de conteúdos. Se você abre o Twitter, você vai ter dezenas de conteúdos. Se você vai no Instagram, você vai ter dezenas de conteúdo. Você vai ter dezenas de mentores. Você vai ter dezenas de cursos. Um curso mais simples, um curso mais avançado, um curso disso, um curso daquilo. 2025, outro curso. 2026, outro curso. 2027, outro curso. Ora, para mim, tanto faz, tanto fez. Quem quiser fazer, que faça. Quem quiser comprar, que compre. Só que a minha comunicação ela tem que ser direta, rápida e eficaz. Não é um ataque a ninguém, mas de certa forma também é um ataque não aos mentores, mas àqueles que se consideram alunos, aqueles que realmente querem viver do mercado, querem ter lucros dentro do mercado. Então você precisa ser direto ao ponto. E o direto ao ponto é a utilização dos SMTs. Por quê? Esse vai ser o único conceito de mercado que ele não vai ser subjetivo. Quando eu digo subjetivo, eu estou falando no sentido de você enxergou um círculo e o seu amigo enxergou um quadrado e o outro enxergou um triângulo. Não. Quando o SMT ocorre, você enxergou o SMT, seu amigo enxergou o SMT, seu vizinho enxergou o SMT, o fulano enxergou o SMT, o ciclano enxergou o SMT e ele vai estar ali. Então não é subjetivo, entende? A dinâmica de como você vai trabalhar com os SMTs possa ser que seja subjetivo, porque algumas pessoas vão trabalhar mais HTF, outras mais LTF, algumas vão executar a partir de um BPR, outras vão executar a partir de um IFVG, outras vão executar em um time de 5 minutos, outras vão procurar executar em um time de 1 hora, outras em um time de 4 horas. Aí já é uma atuação mais subjetiva. Agora, o enxergar, o entender o conceito, ele não é subjetivo. E é por isso que o SMT ele é a chave para todas essas ramificações e para o conceito do ICT. Sem ele, tudo se torna subjetivo e automaticamente tudo se torna um grande lixo. Um grande lixo intelectual de doutores que entendem todas as movimentações do mercado, porém os seus alunos não conseguem ter resultados. Os seus alunos não aprovam mesas. Os seus alunos hoje existem, amanhã sumiu. O aluno que estava no primeiro curso já não é mais o mesmo aluno que se mantém até o quarto, quinto, sexto curso. A turma que começou já não é mais a mesma. E você, no meio desse tiroteio, no meio dessa carreira, você está apenas se afundando. Sem falsa sensação de que está chegando perto. Sendo sincero, você acha que você realmente está chegando perto do seu objetivo ou não? Coisa que vocês têm que começar a se perguntar. Hoje, dia 5/8, novamente, conversei com um dos membros do VIP. E sempre quando é necessário fazer uma conversa individual, eu falo, me chamem e a gente vai conversar. Me chamou e nós conversamos. Eu fui muito claro e objetivo para ele. Você pode alcançar os resultados que você deseja alcançar muito mais rápido. Porém, você vai ter que acrescentar o SMT. Você vai ter que estudar isso. E aí eu mandei a playlist para ele poder estudar. Ele é uma pessoa que está no VIP, que faz parte de um conteúdo pago. E mesmo assim eu peguei uma playlist que está pública para que vocês possam estudar. Ou seja, até mesmo as informações que estou trazendo aqui para vocês
elas são de utilidade para aqueles que estão dentro do VIP, que é um conteúdo pago, entende? Para vocês poderem entender a dinâmica dos SMTs e a importância do SMT para todos os conceitos que englobam o mundo do ICT. Se você retira o SMT de qualquer conceito aqui, você simplesmente vai viver no escuro. Horas seu trade vai dar certo, horas vai dar errado, horas você vai estar feliz, horas você vai estar triste, mas a longo prazo você sempre será um perdedor. Entende? Isso daqui é muito sério porque muitas pessoas podem pegar as minhas falas e começar a atacar. Porém, todos aqueles que me ouviram e começaram a utilizar o SMT mudaram seus resultados, conseguiram ter consistência, conseguiram ter maturidade dentro do mercado e conseguiram ter autonomia. Eles podem até estar em call conversando, fazendo leituras, operando junto, mas não há essa necessidade. Eu garanto para vocês, com toda certeza, que de 100 traders que a gente tem espalhados por aí, apenas 10 a 20 são autônomos. E se hoje excluírem qualquer comunidade que estão e se excluírem qualquer mentoria que estão, eles vão saber o que tem que fazer, como tem que fazer, porque eles entenderam o jogo, porque eles têm informação, porque eles têm autonomia. Se hoje você não consegue fazer isso, você vai ser um perdedor constante. Pode me ignorar porque hoje você fez um lucro absurdo de uma call que você pegou, mas a longo prazo você será um perdedor. Michael diz: os jogadores ganham dinheiro, mas os jogadores não ganham a vida. Quem pega call ganha dinheiro, mas quem pega call não ganha a vida porque não tem autonomia. Muitos não sabem o que está fazendo. Muitos não entendem o porquê está fazendo. Simplesmente só está fazendo porque está sendo mandado. São aquilo que nós chamamos de cadelas. São as cadelas dos traders. Porque simplesmente só seguem e não têm autonomia. E eu não tenho, com todo respeito a todos, rabo preso com ninguém. Então, ser cancelado, não ser cancelado, ser ouvido, não ser ouvido, para mim tanto faz, tanto fez. A única certeza que eu tenho é que aqueles que me ouvirem, aqueles que implementarem o SMT em suas negociações, aqueles que implementarem o SMT nos seus estudos, vão conseguir ter um resultado que nunca alcançaram na vida. Isso porque os SMTs não são subjetivos. Você vai enxergar. E eu vou te mostrar aqui hoje um SMT que fez parte de uma negociação. E você vai abrir o seu gráfico e você vai conseguir enxergar. Simples, claro e objetivo. Então, entendendo isso, comecem a dar mais ênfase para o SMT. Comecem a estudar mais o SMT. Comecem a revisar mais os gráficos à procura dos SMTs. Comece a gravar, a tirar print, a entender, olha, o SMT ocorreu aqui, o mercado se movimentou assim, o SMT ocorreu aqui, o mercado fez isso, o SMT ocorreu aqui, o mercado fez aquilo. Comecem a trabalhar correlações. Você não precisa pegar todos os ativos, foque apenas em um par específico. É o euro? Então coloque o seu GBP do lado e estude os SMTs. É o Nasdaq? Então coloque o S&P do lado e estude os SMTs. É o SDJPY? Então coloque o CADJPY do lado e estude os SMTs. Se você é uma pessoa que opera apenas de noite, coloque o HK50 e o CN50 do lado. Inclusive temos um vídeo aqui nessa playlist dos SMTs, uma apresentação belíssima do Pablo. Ele que é o cara responsável por trazer esse insight de operar o HK50 com o CN50. Não foi o seu mentor, foi o Pablo. São pessoas que estudam SMT, que fazem backtest, que têm autoridade para poder falar. Utilize com isso, porque eu vi, eu validei, eu negociei. Então, entendendo essa dinâmica, coloquem isso na cabeça. E hoje eu vou passar para vocês uma informação
sobre os índices Nasdaq e S&P, porque eu sei que a grande maioria de vocês gostam de operar o intraday. Então preste atenção nessa informação, preste atenção naquilo que eu vou falar, anote e comece os seus estudos baseado nisso. A teoria do ICT, ela é pontuada através de duas máximas. O que são duas máximas? São as duas representações que unidas ditam aquele conceito. E quais são as duas máximas do ICT? Tempo, preço. Então, o que eu vou passar aqui para vocês hoje vai envolver uma perspectiva de tempo e vai envolver uma perspectiva de preço. Vai ser as duas máximas do ICT. E todas elas vão envolver o nosso SMT. Então vocês vão conseguir pegar, vão conseguir testar e vão conseguir validar. Então prestem atenção nisso daqui. Dentro da teoria do Michael, existem estudos que nós chamamos de estudos sobre o tempo. E nos estudos sobre o tempo, existe um horário específico para o Nasdaq e para o S&P, ou seja, para os índices. Um horário específico que é tido como horário-chave. E qual é esse horário-chave? É o 10 horas. 10 horas de Nova York. 10 horas de Nova York. Todas as referências que nós fazemos ao tempo é sempre no período de UTC-4, o horário de Nova York. Ok? Não se esqueçam disso jamais. Sempre utilizem esse horário. O horário das 10 horas é um horário chave para os índices. E aqui eu irei passar uma ideia muito simples para vocês começarem a observar e estudar. Não vai abrir o gráfico amanhã e já caçar isso, porque talvez você não criou familiaridade. Então primeiro cria familiaridade com a observação do preço e tempo, cria familiaridade com a anotação. Faz muito mais sentido você passar 2, 3 meses criando familiaridade e depois um mês executando com excelência do que fazendo 4 meses no meia boca. Entende? Excelência. Nós precisamos de excelência para atuar dentro dos mercados. Aqui é muito simples. Preste atenção nisso. Tempo e preço. SMT, horário-chave, 10 horas. Quando você vier para os índices, vocês vão observar isso daqui. No gráfico de 4 horas, você vai observar antes das 10 horas. Antes das 10 horas. Antes das 10 horas, preste atenção. Tá? Já vai ter passado a abertura das 9, abertura das 9h30, é 10 horas. Antes das 10 horas, se tiver acontecido um SMT, antes das 10 horas, significa que a partir das 10 horas, seu mercado será o mercado de expansão. Ou seja, hoje, tá? Terça-feira, o que ocorreu? Gráfico de 4 horas, máxima da vela das 2 horas da manhã. No Nasdaq. Tá bom? Gráfico de 4 horas, máxima da vela das 2 horas da manhã. No S&P. Velas às 6 horas da manhã. Quando eu digo 6 horas da manhã, é porque o início dela é às 6. Ok? 6, 7, 8, 9. São esses períodos de tempo que estão inseridos nessa vela das 4 horas. A máxima
das 2 da manhã é tomada a partir da vela das 6 no Nasdaq. E não é tomada a partir da vela das 6 do S&P. Então nós temos aqui um SMT. A região faz total sentido. O movimento veio em queda, deixou ineficiências, estou dentro de um Fairway Gap. É um SMT com um belo de um contexto. Então o que eu irei fazer? Assim que abrir a vela das 10 horas da manhã, eu irei vender. Você irá vender o ativo que fez o SMT ou que não fez o SMT. A preferência, ela é sua. Aqui dentro dessas playlists eu tenho aulas suficientes para esclarecer essa dúvida de qual ativo você deve operar. Não basta apenas você assistir. Não ficar com preguiça e assistir aos conteúdos que está publicado. Vale muito mais do que qualquer mentoria que vocês vão encontrar por aí. Isso eu garanto. Bom, 10 horas começou, você vendeu, manteve seu stop acima da região do SMT e tá aí o seu trade. Foi o trade que eu peguei e eu publiquei lá no grupo do VIP um alvo de 10 R's. Não foi obviamente exatamente aqui, né? Mas enfim, publiquei no meu grupo de espera do VIP. Ele vai abrir e que irá fechar em 2025. Então, 2026 não terei mais o VIP. Irei manter o grupo, as aulas, irei manter as calls que a gente realiza toda segunda-feira, mas não permitirei mais a comercialização do VIP. Isso porque irei desenvolver um outro projeto a partir de 2026. E o VIP irei encerrar com todo o carinho do mundo porque foi o meu primeiro e único projeto educacional. A minha única mentoria, que não tem mensalidades, que é totalmente vitalícia. Desde agosto de 2023, estudando o conteúdo principal do Michael, desenvolvendo a intelectualidade, toda a galera que confiou em mim. E que muitos deles hoje já têm aí toda a sua carreira e todo o seu caminho já montado. Muito grato ter compartilhado de um bom ambiente, com boas mentes, com boas pessoas, com boas histórias, com superações, com dedicações, com aprendizado. Muito abençoado por ter criado esse espaço e compartilhado esse espaço com muitas pessoas. Show? Então é isso. E hoje o trade, basicamente, foi esse. Um trade de 10R no Nasdaq. Minha preferência foi Nasdaq. E eu simplesmente vendi quando abriu a vela das 10 horas da manhã, porque o SMT já tinha ocorrido. E foi um trade muito simples. Eu não reduzi o meu time. Talvez você possa reduzir, caso você deseje. Vá para 1 hora, vá para uns 5 minutos. Mas entenda, se o SMT já ocorreu antes das 10 horas, então 10 horas será a sua expansão. E você vai querer entrar no trade a partir das 10 e simplesmente pegar uma expansão dos preços. Teste isso, valide isso. E depois, lá na nossa aba de SMT, dentro da comunidade, que é totalmente gratuita, mande o seu parecer, compartilhe o seu estudo, compartilhe o seu backtest e me diz se isso vai fazer sentido ou não. Tenho a máxima certeza que apenas essa leitura básica já vai ajudar vocês. O alvo aqui no caso, eu deixei no Fairway Gap, porque são as máximas no Maico. Ok? Os mercados sempre estão atrás da liquidez e ineficiência. Liquidez máximas e mínimas do gráfico diário, semanal e mensal. Fairway Gaps, que são as ineficiências de mercado. E ponto final. Sem chororô, sem enrolação, direto ao ponto e trazendo algo totalmente útil, excluindo as coisas inúteis, os conceitos inúteis, as ideias inúteis que vocês têm. Estudem os SMTs. Leve o SMT para os seus estudos das ramificações do conteúdo do ICT. Seja o CRT, seja os quarters, seja o Market Maker Model, seja o DRT, seja os ciclos.
O que quer que seja, adicione um SMT e veja a mágica acontecer. Consistência que antes corria de você agora vai caminhar ao seu lado. Os resultados que você não tinha, agora você vai começar a ter. E esse é o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês e dizer com toda certeza, depois de anos de estudo do conteúdo do ICT, depois de anos de dedicação, anos inserido nas comunidades do ICT, participando das conversas que ocorriam no Twitter, nos hosts que ocorrem aos sábados, ouvindo os seus estudantes, ouvindo aqueles que participavam com ele, ouvindo as entrevistas que ele fez com os alunos, observando as negociações que os seus alunos fizeram, observando as negociações que os maiores mentores de ICT produzem, publicam, fazendo engenharia reversa dessas negociações, trazendo essas observações para os meus gráficos. Eu notei que o SMT é a chave de todo o conceito do ICT. Sem o SMT, qualquer conteúdo do ICT é um lixo. Esse é o filtro para você não se enganar mais, para você não perder mais tempo e ter um roteiro de como trabalhar e como que trabalhar. Agora, pegue os mercados que você opere, faça os seus backtests, valide uma ideia de negociação e utilize. Desejo todo o sucesso do mundo a vocês. Até a próxima.